Testemunho de casamento restaurado. O tempo de Deus é perfeito. O meu casamento já estava em crise antes mesmo de eu perceber que estávamos com problemas. Meu marido terreno parecia distante de mim, mas eu imaginei que fosse algo relacionado ao trabalho, já que ele estava passando por dificuldades lá. Mal sabia eu que o diabo tinha entrado para roubar, matar e destruir o meu casamento. Um tempo depois, no mês de maio, meu marido terreno estava tendo um caso extraconjugal e queria o divórcio. Fomos a 2 conselheiros que nos disseram que não havia esperança para o nosso casamento. Depois disso, meu marido foi morar com os pais e entrou com pedido de divórcio. Eu orei muito e pedi a muitos amigos que orassem por nós também. Embora eu não conhecesse o Esperança Finalmente na época, eu comecei a aplicar alguns dos princípios que mais tarde eu descobri estarem descritos no livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Tentamos aconselhamento mais uma vez, e o conselheiro fez algumas perguntas difíceis ao meu marido. Ao final da sessão, ele ainda queria o divórcio, mas para minha surpresa, no dia seguinte, meu marido ligou e marcou uma consulta. Fomos, e ele disse que havia mudado de ideia sobre o divórcio que estava pendente. Ele voltou para casa logo depois e como eu louvei a Deus. Estávamos em terapia e as coisas pareciam estar indo bem. Eu achava que meu casamento tinha sido restaurado. No entanto, 6 meses depois, meu marido me contou que teve outro caso e teve que voltar a morar com os pais. Eu fiquei arrasada e com raiva. Eu me perguntava por que o meu casamento não foi restaurado? Por que ele teve que ir embora de novo? 2 dias depois que o meu marido foi embora, eu encontrei o ministério por meio de uma corrente de pedidos de oração que eu enviei online. Ao ler os materiais, eu comecei a entender por que o meu marido me deixou novamente. Primeiro, eu não estava tão perto de Deus quanto eu pensava. Eu era católica devota e ia à igreja todos os domingos, mas eu não tinha um relacionamento pessoal com o Senhor. Segundo, eu percebi que eu precisava de uma mudança. Ao ler e estudar os materiais, eu aprendi muitas coisas. Eu percebi que eu era esposa contenciosa e também uma fariseia. Eu descobri que havia cometido um erro ao desconfiar do meu marido um mês antes dele ir embora e testá-lo em algumas coisas. Eu aprendi a não fazer perguntas ao meu marido nem a bisbilhotar para obter informações. Antes, eu não permitia que meu marido fosse o chefe da casa, o que era evidenciado pelo fato dele sempre me chamar de chefe. Então eu aprendi a ficar em silêncio diante do meu marido e a não lhe dizer como fazer as coisas. Os materiais me ajudaram a ver que eu precisava ser o coração do lar e submissa ao meu marido em tudo. Comprei uma Bíblia e comecei a lê-la. Quando eu comecei a andar com o Senhor, eu sempre que sofri um ataque de Satanás, eu abria a Bíblia aleatoriamente. E sempre surgia uma passagem que abordava exatamente o problema que eu estava enfrentando. Foi incrível. Deus me mostrou que eu estava passando por estações, como Erin disse em um dos vídeos. Eu nunca havia jejuado antes, então eu fiz um jejum de 3 dias. No dia seguinte ao meu jejum, meu marido me ligou. Veio até mim e me disse pela primeira vez que sentia minha falta, e nos tornamos íntimos. Era o fim do inverno e o início da primavera, porque depois disso começamos a nos falar algumas vezes por semana, o que aos poucos evoluiu para falar todos os dias. Depois começamos a nos ver algumas vezes por semana, o que também aumentou com o passar do tempo. Eu percebi que eu era capaz de ficar em silêncio e não ser mais a esposa desprezível. Aconteceu muito naturalmente. Eu sabia que era Deus agindo. Um ponto de virada na minha restauração aconteceu no domingo de Páscoa. O meu marido estava tirando um cochilo em nossa cama pela primeira vez desde que ele nos deixou. Eu peguei a minha Bíblia e uma passagem me veio à mente. João 16, versículos 19 a 23. Dizia que minha tristeza se transformaria em alegria em pouco tempo. E quando ela se transformasse em alegria, ninguém tiraria minha alegria de mim. E que tudo que eu pedisse ao Pai, em nome do Senhor, Ele me daria. Eu sabia então que, em um pouco, minha tristeza se transformaria em alegria. E tudo que eu precisava fazer era esperar e também descansar no Senhor. Pouco depois disso, numa segunda-feira,
O meu marido me disse que estava pensando em voltar para casa. Eu fiquei radiante. Uma semana depois, eu estava ficando ansiosa. E na segunda-feira, o meu marido me disse novamente que estava pensando em voltar para casa. Eu esperei. O diabo me atacou com pensamentos e me disse que meu casamento era como uma peça de porcelana fina com uma rachadura que nunca seria consertada. Eu clamei a Deus e pedi ajuda. Deus respondeu e me disse que não apenas consertaria o meu casamento, mas o renovaria. Na segunda-feira da semana seguinte, meu marido disse que voltaria para casa na semana seguinte. Eu estava tão animada. No entanto, o diabo atacou no dia seguinte, com circunstâncias que me fizeram questionar se meu marido realmente voltaria para casa. Mais uma vez eu voltei para as Escrituras e li um versículo em Esther que dizia: reunindo-vos com alegria e felicidade diante de Deus, celebrareis esses dias nos dias 14 e 15 do mês. Eu pensei que meu marido não pudesse voltar para casa naquele fim de semana, que era o dia 15, porque ele disse que voltaria na semana seguinte. Eu não devo ter subestimado o poder de Deus, porque ele me deu o meu milagre. Na sexta-feira, dia 14, o meu marido me disse que voltaria para casa. No dia seguinte, dia 15. Eu fiquei tão feliz e maravilhada com o que Deus pode fazer. Então, outra surpresa. Meu marido chegou em casa no dia 14, às 21 horas. Meu marido nem esperou até o dia seguinte. Deus esteve comigo durante toda a jornada e me deu uma surpresa bem no final. Uau! Meu marido me disse que sentia minha falta, que me ama e que nunca deixou de me amar, que gosta do jeito que eu faço sentir. Eu adorei os materiais e eu usei muitos deles, incluindo o livro Restaure o Seu Casamento, o livro Uma Mulher Sábia e todos os vídeos Seja Encorajada. Eu não comprei todos eles de uma vez, eu acredito que Deus me inspirou a comprar os recursos quando Ele sabia que eu precisaria deles. O tempo de Deus é perfeito. Quando eu olho para todas as passagens bíblicas que Deus me deu durante esse processo e as coloco juntas, é como uma história se desenrolando. Eu agradeço a Deus por, durante essa jornada, Ele ter me ensinado a manter o foco nele e a confiar que Ele é mais do que capaz de cuidar da situação. Eu sei que o meu marido está em casa para sempre dessa vez. As coisas estão diferentes agora do que quando ele chegou. E dessa vez eu tenho a palavra de Deus. Mary Beth, restaurada em Indiana.